Olá amigos que acompanham o canal Tabelão do Futebol. Nesse vídeo aqui eu vou trazer para vocês os jogos da segunda rodada do Campeonato Paulista categoria Sub-20 e também vou trazer para vocês os resultados da primeira rodada. Então, sem perda de tempo, vamos começar falando aí quem se deu bem e quem se deu mal nessa primeira rodada do Campeonato Paulista Sub-20, que começou na última sexta-feira, dia 12 de abril, e que teve aí a vitória do Mirassol fora de casa sobre o José Bonifácio pelo placar de 3-1. Esse jogo que vocês estão vendo aí, Tanabe 3, Fernandópolis 0, esse jogo não aconteceu. Isso porque a equipe do Fernandópolis está suspensa pelo Tribunal de Justiça Desportiva, e aí o Tanabe foi considerado vencedor por WO. A bola rolou para Rio Preto e Olímpia, e o Rio Preto venceu pelo placar de 1-0, jogando lá no Anísio Haddad. O Grêmio Novo Horizontino foi até Assis e voltou de lá com uma goleada por 5-0 sobre o Volsen. Já o Marília também venceu bem fora de casa, bateu o Tupã pelo placar de 4-1. O Botafogo de Ribeirão Preto visitou a Inter de Bebedouro e venceu por 2-0. Outra equipe de Ribeirão Preto que se deu bem foi o Comercial, derrotou o Clube Atlético Bandeirante por 2-0. Já a Francana perdeu em casa, foi derrotada pelo Sertãozinho pelo placar de 3-1. Rio Claro e Ferroviária empataram em 1-1. O Veloclube visitou São Carlos e venceu por 4-0. Esse jogo aconteceu lá em São Carlos. Uma das maiores goleadas da primeira rodada foi a vitória aí do 15 de Jaú por 8-0 sobre o Taquaritinga. Essa partida aconteceu no estádio Zezinho Magalhães. Num jogo aí bem movimentado, bem agitado, a Internacional de Limeira bateu o Rio Branco de Americana por 4-3 lá no estádio Décio Vita, em Americana. Outro que se deu bem fora de casa foi aí o Cosmopolitano, derrotou o Independente pelo placar de 2-1 lá em Limeira. O jogo entre 15 de Piracicaba e União São João, vocês não estão vendo aí o placar, né, desse jogo, mas assim, ele era para ter acontecido, as equipes chegaram a entrar em campo, a arbitragem foi até o Barão de Serra Negra, porém, o jogo não foi realizado por falta de ambulância, né? Então a Federação Paulista ainda não decidiu aí se o 15 vai perder por WO ou se esse jogo vai ser remarcado. Mas, por enquanto, aqui não está nenhum resultado. Mas eu informo a vocês aí que a partida não aconteceu devido à falta de ambulância lá no estádio Barão de Serra Negra. Seguindo aqui com os resultados, a Ponte Preta venceu fora de casa o Brasilis por 5-1. Esse jogo foi lá em Águas de Lindóia. O Porto Futebol derrotou a Itapirense por 3-0 lá em Itapira. Já o Aguaí visitou o Guaçuano e venceu pelo placar de 3-2. O Ska Brasil recebeu o Paulínia lá em Santana de Parnaíba e ganhou por 4-0. Já o Capivariano derrotou o Metropolitano por 2-0 lá na Arena Capivari. No duelo ali do Vale do Paraíba, o Taubaté levou a melhor sobre o São José, venceu pelo placar de 3-2. O Joseense, outro time aí de São José dos Campos, também se deu bem fora de casa, venceu aí o União Mogi por 3-0. Já o Suzano bateu o Pinda pelo placar de 2-1. Esse jogo foi lá no estádio Francisco Marques Figueira, em Suzano. O Ituano, jogando no Novelli Júnior, né, só que é um campo anexo ao estádio Novelli Júnior, fica atrás de uma das arquibancadas, foi derrotado por 2-1 pelo Desportivo Brasil. São Bento e Esfera não saíram do 0-0 lá no Walter Ribeiro, em Sorocaba. Já o Comercial de Tietê bateu o Elo Sport pelo placar de 1-0. O Clube Vital perdeu para o Referência, 2-0. Esse jogo aconteceu em Ibiúna. No duelo entre as equipes de Osasco, tudo igual. Audax e Grêmio Osasco empataram em 1-1. Já a Portuguesa goleou Guarulhos por 5-0 lá no Canindé. Ibrachina e Nacional empataram em 2-2, enquanto que o Juventus ficou no 1-1 com o Esporte Clube São Bernardo, jogo que aconteceu lá na rua Javari, em São Paulo. O São Caetano, por sua vez, bateu o Astra Itaquá pelo placar de 1-0. Já a Portuguesa Santista bateu o Santo André por 3-1 no Eurico Mursa. E o Mauá levou a melhor sobre a Mauaense, venceu aí a rival pelo placar de 3-0. Todos esses jogos aconteceram na sexta-feira, dia 12 de abril. Agora vamos para os jogos de sábado, né? Sábado aí tivemos a vitória do Red Bull Bragantino por 2-1 sobre o Guarani. Esse jogo aconteceu no CT do Guarani. O São Paulo foi até a Vila Porto em Barueri e venceu o Oeste por 2-0. Mesmo placar da vitória do Palmeiras sobre o Flamengo de Guarulhos em Guarulhos. O Corinthians, jogando em São Bernardo do Campo, lá no Baetão, ganhou do Água Santa por 2-1. Já o Santos venceu o Jabaquara, 2-0, partida que aconteceu lá no estádio Espanha, em Santos. E aí tivemos também ainda um jogo no domingo, né? Fechando aí a primeira rodada, o Grêmio Prudente venceu o Presidente Prudente pelo placar de 2-1, partida que aconteceu lá no estádio Prudentão, em Presidente Prudente. Agora eu vou trazer para vocês aqui
os jogos da segunda rodada, né? Segunda rodada aí do Campeonato Paulista, categoria Sub-20, que já vai começar na próxima sexta-feira, dia 19 de abril. O horário padrão aqui desses jogos são às 15 horas, horário de Brasília. Então, quando tiver um horário diferente, eu chamo a atenção, mas o horário padrão aqui das partidas é 15 horas. E na sexta-feira nós vamos ter aí o Mirassol jogando contra o Rio Preto. Esse jogo vai ser lá no José Maria de Campos Maia, em Mirassol. O Olímpia encara o Tanabi, lá no Maria Tereza Breda, em Olímpia. O Fernandópolis joga contra o José Bonifácio. O Presidente Prudente vai tentar a sua recuperação jogando contra o Tupã, em Presidente Prudente. O Marília encara o Vossen, lá no Bento de Abreu. O Sertãozinho vai receber o Comercial de Ribeirão Preto, no Frederico Dalmaso. O Bandeirante joga contra a Inter de Bebedouro, lá em Brodowski. A Ferroviária vai desafiar o 15 de Jaú, jogo que acontece lá no estádio da Matonense, né, no Hudson Buque Ferreira, na cidade de Matão. O Taquaritinga vai jogar contra o São Carlos, né, partida que acontece lá no Adail Nunes da Silva. Já o Velo Clube vai fazer aí o derby de Rio Claro contra o Rio Claro. Esse jogo vai ser lá no estádio Benito Agnello Castelano, em Rio Claro. A Internacional de Limeira vai encarar o 15 de Piracicaba, jogo que acontece lá no Major Levi Sobrinho. Já a União São João recebe o Independente lá em Araras. O Cosmopolitano vai jogar contra o Rio Branco, esse jogo vai ser lá em Cosmópolis. Já a Ponte Preta encara o Guaçuana. A Ponte Preta manda aí seus jogos do Paulista Sub-20 lá no estádio Coronel Francisco Vieira, em Itapira. Falando na Itapirense, a Itapirense vai jogar contra o Aguaí fora de casa. Esse jogo vai ser lá no estádio Leonardo Guaranha. Já o Porto Futebol vai encarar o Brasilis, partida que acontece lá no estádio do Ferreirão, em Porto Ferreira. O Metropolitano joga contra o SCA Brasil, esse jogo vai acontecer lá em Campo Limpo Paulista. Já o Paulínia recebe o Guarani, partida que acontece lá no estádio Luiz Pelicinoto, na cidade de Paulínia. O Taubaté encara o Suzano, partida que vai acontecer lá no estádio Joaquim de Moraes Filho, em Taubaté, enquanto que o Pinda vai desafiar o União Mogi, jogo que acontece em Pindamonhangaba. Nós também teremos aí nesta segunda rodada, né, um derby aí de São José dos Campos. O Joseense vai jogar contra o São José, lá no Centro Poliesportivo João do Pulo. O Desportivo Brasil recebe o Comercial de Tietê. Esse jogo vai ser lá no CT do Desportivo Brasil, em Porto Feliz. O Elo Sport joga contra o São Bento, partida que acontece lá no estádio José Sidney da Cunha, em Capão Bonito. Já o Esfera vai receber o Ituano. A partida vai acontecer no estádio Amadeu Mosca, em Salto. O Grêmio Osasco pega o Clube Vital, jogo que acontece no estádio José Liberati, em Osasco. O Referência desafia o Oeste. Essa partida vai ser em Santana de Parnaíba. Houve uma alteração. Esse jogo vai acontecer em Santana de Parnaíba. Teremos também aí um duelo da capital. O Nacional vai jogar contra a Portuguesa no Nicolau Alaion. Também teremos um duelo de Guarulhos. O AD Guarulhos encara o Flamengo. O jogo que acontece lá no estádio Dr. Cícero Miranda. O Astra Itaquá recebe o Juventus. Esse jogo vai ser lá no estádio Ildeu Silvestre do Carmo, na cidade de Itaquaquecetuba. Nós teremos aí também um duelo do ABC. O São Bernardo encara o Água Santa, jogo que acontece lá no Baetão. Já a Mauaense vai receber a Portuguesa Santista, jogo que acontece no Pedro Benedetti, em Mauá. E por fim, fechando os jogos de sexta-feira, teremos aí o Santo André recebendo a equipe do Jabaquara no Bruno José Daniel. Aí vamos para os jogos de sábado, né? Jogos de sábado aí que teremos aí também horário padrão às 15 horas. O Grêmio Novo Horizontino jogando contra o Grêmio Prudente, partida que acontece lá no Jorge Ismael de Biase. Nós teremos o Botafogo de Ribeirão Preto recebendo a Francana, lá no estádio Santa Cruz. O Red Bull Bragantino vai jogar contra o Capivariano, lá no CT do Red Bull, em Jarinu. O São Paulo encarou os Osasco Audax, lá no CT de Cotia. Esse jogo terá transmissão do YouTube Futebol Paulista. O Palmeiras vai jogar contra o Ibrachina. Esse jogo terá aí transmissão também do YouTube Futebol Paulista e vai acontecer no Centro de Treinamento do Palmeiras 2, lá em Guarulhos. O Corinthians joga contra o São Caetano, partida que acontece lá no Parque São Jorge, também às 15 horas e com transmissão do YouTube Futebol Paulista. E fechando aí essa segunda rodada no sábado, o Santos vai jogar contra o Mauá, jogo que acontece lá no CT Rei Pelé, em Santos, no Campo 1, também transmissão do YouTube Futebol Paulista. Bom, pessoal, então as informações que eu tinha para trazer para vocês eram essas. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou do vídeo, deixa o like. E se não está inscrito, se inscreva aqui no canal Tabelão do Futebol. Estamos aí caminhando para 1000 inscritos. Então, dê aquela força pra gente e também se inscreva no canal. Por enquanto, eu vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos e até um próximo vídeo. Valeu!